Eu já atendi homem que apanha de mulher. É bem comum isso, só que É. não é muito bem falado, né? O homem tem vergonha de dizer que apanha. E ele Imagina. suporta, vai suportando e vai vivendo uma vida dessa por quanto tempo, né? Mas por que é gostoso estar desse lado do vitimismo? Por que é tão vicioso esse sentimento? Ninguém sabe. Mas dentro do relacionamento é um inferno. O que a pessoa vive com o narcisista é terrível, gente. Não desejo nem pra um cachorro, sinceramente. E é o único relacionamento que eu sou a favor da separação. O que tu vê nessas pessoas que não conseguem sair do lugar por causa de um sofrimento que elas ainda não perceberam? É por causa de ciclos que vivem se repetindo na nossa vida e a gente ainda não corrigiu eles? Ou isso tem muito mais a ver com a nossa questão psicológica mesmo? É um desafio quando não percebe. E não percebe muitas vezes porque não sofreu o suficiente. Como é que a gente consegue melhorar essa percepção do julgamento das outras pessoas? Será que é falar um dane-se pra todo mundo e é isso? E eu vou viver a minha vida? Pra onde que eu estou indo, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu saio de casa todos os dias? Por que eu tô vivendo essa vida? Mas assim, a pessoa não tem aquela visão pra onde que eu tô indo, né? E se tu não sabe pra onde que tu tá indo, qualquer caminho serve. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Vanessa, por que a maioria das pessoas se sentem perdidas na vida? Eu acredito que por uma falta de autoconsciência, que as pessoas hoje estão vivendo muito automatizadas. Eu às vezes até digo que não é nem vivendo, é sobrevivendo, né? Porque é uma coisa tão automática realmente. Veja, um exemplo simples até. Quantas vezes que de repente tu saiu de carro, tu tinha que entrar em determinada rua e talvez não entrou, passou direto. Porque a pessoa tá ali, ó, sabe, automatizada, tá com a cabeça em outro lugar. E eu acredito muito assim, sabe, nessa automatização, na falta de autoconsciência, na falta de parar para pensar nas coisas, parar para pensar na vida que está vivendo. E às vezes tem pessoas que estão em sofrimento, e veja, sofrendo, doendo mesmo, ou tá com crise de ansiedade, ou tá depressiva, e ainda assim tá ali, sobrevivendo, tá automatizada, fazendo as coisas todos os dias, do mesmo jeito, muitas vezes, porque a pessoa às vezes custa a parar para pensar, o que que eu tô vivendo? Até quando eu vou suportar isso na minha vida? Até quando eu vou sofrer? O exausto, né, aquele que tá com burnout, às vezes nem sabe também, né, tá ali aquela vida acelerada e tudo, e tá aquela angústia, e às vezes até tendo crises de ansiedade também, e também fica, sabe, fica ali, ó, automatizadinho, Uhum. e vivendo essa vida, sabe, de correria, e não recalcula a rota, né, não trata as questões emocionais também envolvidas. Sim, muito importante isso. Mas o que tu diria da autoconsciência? A pessoa, ela precisa se voltar a si mesmo, entender quem ela é, para que ela consiga exteriorizar isso para o mundo externo dela e conseguir recalcular a rota dela? O que seria essa autoconsciência de fato? Autoconsciência tanto para o que ela sente, observar o que que ela está sentindo no dia a dia. Daí a gente pode até levar para as pessoas que estão com ansiedade, para as pessoas que estão depressivas, para as pessoas que estão aí com uma estafa, um cansaço, sabe, uma exaustão mesmo, um burnout muitas vezes. Perceber o que ela sente. Autoconsciência para o sentido da vida dela como está, porque às vezes está num relacionamento abusivo. Eu já atendi homem que apanha de mulher. Olha aí, né. É bem comum isso, só que a maioria É, das não é muito bem falado, né. não. Entendemos que o outro lado também é muito mais, com Imagina, certeza, porque é mas incentivado existe. também, né. O Uhum, homem tem vergonha de dizer que apanha, e ele imagina. suporta, vai suportando e vai vivendo uma vida dessa por quanto tempo, né. Então, olhar para o que tá vivendo no relacionamento, para o trabalho realmente como é que tá, né, tá te fazendo feliz, não tá, o que que pode ser melhorado? Isso é uma autoconsciência, e a pessoa não ir só vivendo e suportando, né, as coisas que estão acontecendo, sabe. Buscar uma melhora, isso é autoconsciência também, para aquilo que a pessoa está vivendo. Nesse sentido, assim, que eu digo que falta autoconsciência, sabe. Sim. Outra coisa também, para onde que eu estou indo, né. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu saio de casa todos os dias? Por que que eu tô vivendo essa vida? As pessoas, algumas, né, não é a maioria, mas assim, tem pessoa que nem pensa para onde é que tá indo, não tem uma visão positiva de futuro, que eu chamo assim, é um termo até mais técnico, né, Uhum. interno assim de
até dos protocolos ali que eu faço para os meus clientes, né. Mas, assim, a pessoa não tem aquela visão, sabe, "Pra onde que eu tô indo, né?". E se tu não sabe pra onde que tu tá indo, qualquer caminho serve, Boa. entende. Uhum. Então a gente tem que saber pra onde que a gente tá indo, o porquê que a gente tá fazendo o que faz todo santo dia. Sim, eu quero falar sobre essa questão da clareza, assim. Mas, voltando um pouquinho ali quando tu falou sobre a questão do sofrimento. Falou rapidamente, mas eu quero voltar nesse ponto. Porque, bom, sabemos do sofrimento quando a gente, literalmente, está sofrendo. Mas e aquele sofrimento que a gente não vê, que a gente não percebe? Que estamos vivendo a nossa vida, achamos que está tudo bem, só que em alguma área da nossa vida não está bem. E aquilo é causado por um sofrimento invisível. Como é que a gente consegue identificar isso? É por causa de ciclos que vivem se repetindo na nossa vida e a gente ainda não corrigiu eles? Ou isso tem muito mais a ver com a nossa questão psicológica mesmo? O que que tu vê nessas pessoas que não conseguem sair do lugar por causa de um sofrimento que elas ainda não perceberam? É um desafio quando não percebe, né. E não percebe muitas vezes porque não sofreu o suficiente. Boa, boa resposta, Quando gostei. não sofreu o Uhum, suficiente, a pessoa vai sofrendo, vai segurando, vai levando, vai levando, vai levando. Então, normalmente eu penso que é por causa disso, tá, que a pessoa não observou, né, não uhum, chegou ali no fundo do poço às vezes. sim. E como é que tu perguntou? O que mais que tu perguntou ali mesmo pra Na questão de complementar? como é que ela consegue identificar esse sofrimento para corrigir lá na frente. Às vezes é alguém que percebe e fala, Alguém, externo, né, alguém que dela. percebe, alguém que te Uhum, conhece bem e percebe: "Olha só, tu tá diferente". Por exemplo, a pessoa às vezes quando cai numa angústia, numa depressão, né. Uma pessoa que era alegre, chegava no trabalho, fazia brincadeira com todo mundo, de uhum, repente ela vai minguando, vai minguando e ela não percebe. Ela só vai ficando ali naquela introspecção com ela mesma, porque aquilo parece confortável, vou ficar mais quietinha, quer saber, não vou sair de casa, não tô com vontade. E de repente alguém chega e diz assim: "Olha amiga ou amigo, tu tá diferente. Tu não era assim, tu não tá mais alegre, tu não faz mais brincadeira com a gente aqui no trabalho, tá diferente, o que que tá acontecendo?". Aí a pessoa diz: "Ah, sei lá", nem sabe, né. Aí daqui a pouco vem mais alguém e fala, vem outra pessoa e fala, daí surge, vai começando a despertar nela: "Olha, sabe que é mesmo, né? É mesmo, né? Eu era alegre e tal. Olha, eu chego em casa, não dou mais atenção para o meu marido, não consigo estar inteira para o meu filho", ou vice-versa, às vezes o marido chega em casa, né, só quer tomar um banho e ficar mais quietinho, porque tá ali com aquela dor, sabe. uhum. Então, a pessoa às vezes não percebe, porque não sofreu o suficiente, e às vezes alguém de fora que começa a falar e a pessoa começa a se dar conta disso, né. É, essa questão de não sofrer o suficiente, parece uma frase muito pesada, mas é verdadeira. Porque muitas vezes a gente conhece muitas pessoas que estão fazendo coisas erradas na vida e ainda não teve aquela água batendo na bunda. Para que ela Uhum. consiga corrigir pela dor. Infelizmente, algumas pessoas só vão corrigir ou pela dor ou, felizmente, pelo amor. É. Mas a maioria das pessoas acabam se encontrando lá na dor e tentando corrigir assim, ó, quando a água já tá batendo no pescoço. Isso é falta realmente da clareza em si. Mas como é que funciona para essa pessoa? Que ela não consegue olhar para dentro de si e perceber que está em sofrimento realmente. Isso daí é falta de autoconhecimento da parte dela, de não se conhecer? Porque assim, ó, ela não percebeu. Ela não percebeu que do nada, de feliz, ela passou para ser uma pessoa meio minguada, assim, meio triste. Será que o trabalho dela ou as coisas sociais da vida dela não acabaram sobressaindo na vida dela e deixando ela um pouco de lado, a ponto dela não reconhecer a sua própria dor? Como é que funciona para essa pessoa ter o autoconhecimento, uma clareza do propósito não, da vida dela em si, e não deixar o mundo externo dela a controlar? Sabe o que é que acontece? A gente pensa que a gente tem livre-arbítrio. A gen Começa por aí, tá. Imagina que vou tentar ser didática aqui, né. Tá. É como se nós tivéssemos um roteiro de filme aqui, ó, o nosso script da vida. E a gente vai botando os personagens. Ó, Joãozinho aqui vai representar o personagem aqui do meu script, fulaninha também, o meu trabalho vai atender parte do meu script. Então tudo aquilo que a gente vai vivendo, vivenciando na vida, nada mais é, como é que eu posso dizer pra vocês, tudo pra atender esse script, esse roteiro que a gente já tem. Então é por isso que as pessoas vão repetindo os ciclos, como tu falou, né, antes. "Ai, tá sempre em relacionamento abusivo, tá sempre, exausto no trabalho", né. "Ah, muda de trabalho, mas não muda, tá sempre aquela mesma coisa, o mesmo sofrimento". Porque as pessoas buscam vivenciar aquilo que atende à demanda emocional dela, aquele vício emocional. Ah, perfeito. Vamos falar sobre vício emocional? Vamos falar. Porque acredito que esteja muito ligado ao vitimismo e é o outro ponto que eu quero tocar.
Mas vamos falar primeiro sobre essa questão do vícios emocional. Por que que em alguns momentos é tão gostoso se sentir mal? É tão gostoso estar ali naquele momento de aflição na vida dela, ou até mesmo num ponto mais específico, na depressão. Uhum. Porque em alguns momentos a parte da depressão, que é algo visto como algo ruim, e é ruim de fato, com certeza, existem seus ensinamentos, com certeza tem essa parte boa, vamos colocar entre aspas aqui, mas por que é gostoso estar desse lado do vitimismo? Por que que é tão vicioso esse sentimento? Vamos por 2 lados aqui, tá. O Ah, primeiro, né, o gostoso, aquele que não aparece, é. mas digamos que é o que é. A pessoa não deixa de pertencer ao vínculo afetivo dela. Então eu tô sofrendo, mas tô pertencendo ao que aprendi com papai, com mamãe, com enfim, ao longo da vida mas principalmente com pai e mãe, que é lá na nossa primeira infância isso, né, é o que mais pega, assim, a gente sofre por amor aos iguais. Então eu aprendi assim com papai e mamãe lá atrás, se eu fizer diferente agora, eu entro em conflito. Aí já vem o sofrimento. Entendeu? E eu tô dizendo papai e mamãe, mas nem sempre é de pai e mãe os conflitos atuais da vida da gente. Mas o primeiro conforto vem daí, porque eu tô pertencendo. Vamos para um exemplo um pouco mais didático. Imagina que aqui tá o sucesso, o dinheiro, tá? Aqui tá aquilo que tu, enfim, descobriu que é possível viver. E aqui tá um aprendizado com papai, com mamãe, que uma vida de dificuldade financeira, de escassez. Então eu aprendi assim. Enquanto eu tô vivendo na minha vida com escassez, né, com essa dificuldade, tá tudo bem? É ruim, mas tá tudo bem, porque eu tô pertencendo, tô fazendo igualzinho a eles. Uhum. De repente, se encontro com o Joãozinho, que também veio de uma vida assim, morava lá no mesmo bairro. Vamos trazer aí pro, né? E o Joãozinho me encontra e diz: ai, cara, o que que tu tá fazendo? Ah, eu tô trabalhando em tal lugar, tô fazendo isso e aquilo. Não, olha, o Joãozinho tá voando, estudou, avançou, tá bem financeiramente. O Joãozinho, não, cara, por que tu não faz tal coisa? É possível e tal. De repente, tu descobre que existe o sucesso, que existe um outro caminho. Então, eu quero percorrer esse caminho. Daí tem pessoas que vão, percorrem o caminho, dá certo, depois dá errado. Dá certo, depois dá errado. Entendeu? Por Uhum. conta desse pertencimento, de pertencer às raízes ali, né? Aos afetos principais. E aí isso gera um conflito realmente, porque a pessoa agora quer o sucesso, ela quer viver uma vida melhor. É possível. O Joãozinho não conseguiu? Eu também quero viver isso. Só que se eu viver isso, é como se eu não pertencesse mais à minha família. Então, isso gera o conflito, a pessoa se rasga, tem crise de ansiedade. Não é regra que vai ter crise de ansiedade, tá? Não é rótulo pra ninguém, mas eu tô só dando exemplos. Ou fica depressivo, entende? Ou começa a ter crise de pânico, sei lá o quê. Ou um burnout, talvez uma exaustão, porque daí busca, né? Então é isso, assim, um dos caminhos, porque tá confortável, eu pertenço sem saber a minha família de origem. Mais ou menos assim. Sim. E o outro caminho é aquele ganho secundário, que a pessoa não se dá conta. Vamos trazer o depressivo, por exemplo, né? Tá ali triste, alguns não conseguem sair da cama, realmente e é difícil, gente. Não é preguiça, não é porque é um vagabundo, não é porque não quer nada com a vida. Só quem passa sabe como é difícil. Tu realmente vestir a armadura e sair. Tu poder sair do quarto. Tem gente que não consegue tomar banho, tem gente que às vezes nem come. Né? Mas isso gera um ganho secundário porque a família tá sempre preocupada, tá sempre em cima. Ai, fulano, e aí? Tá sempre dando atenção, né? E a pessoa não sabe disso, né? Mas é um ganho secundário. Então, por isso que parece confortável e às vezes a pessoa não sai, né? Desse vitimismo, vamos chamar assim, né? Como tu mencionou ali, né? E não sei se era bem isso que tu queria também Não, sim, tu respondeu e falar. ainda colocou outro assunto no meio e que eu adorei, porque eu quero falar justamente sobre isso, mas também tem uma questão que tu falou dos pais, e tem muita gente ainda olhando a vida com os olhos dos pais. Aham. Mas eu quero falar isso já já. É que tu tocou num ponto que eu vou precisar desenhar agora, e aí se preparem porque o Picasso vai... Ah, tu deve ser que nem eu, bem desenhista, né? Nossa, demais. A sorte é que vai ser só linhas aqui. Aham. O que que acontece na vida das pessoas que normalmente elas encontram algo para fazer e estão emocionalmente estáveis e estão querendo alavancar na sua vida. Só que em algum momento elas vão lá para cima. Então, ok, ela partiu do ponto de partida, ponto de partida, elas foram lá em cima, aprenderam alguma coisa. Perfeito, estão lá no topo, com muita vontade de fazer, muita sagacidade, com muita empolgação. Só que aí, a vida normalmente vai ter vários pontos. Subidas e baixas.
Acho que não é essa frase, mas é basicamente isso. Então, depois ela vai lá pra baixo. Só que aí o que acontece? Ela fica aqui. Ela não consegue mais subir. Então ela teve um êxtase gigante de motivação, altos e baixos. Era essa frase que eu tava querendo colocar. Aí ela foi lá pra cima com um pico de motivação e do nada aconteceu alguma coisa na vida dela que acontece muito comigo, acontecia. Só que agora eu estou tentando corrigir o máximo possível, de errar rápido. Inclusive a gente pode falar sobre isso. Mas o que acontece? E o que tu poderia ajudar essa pessoa que tem picos de motivação e quando cai, ela não consegue mais sair daqui. Ela não tem mais vontade de voltar pra cá. Ela não consegue mais olhar pra cá. Porque, do nada, ela estava motivada, aconteceu alguma coisinha. Por exemplo, perdeu a vontade ou simplesmente percebeu que aquilo não é muito difícil pra ela. Então, a vontade dela cai lá embaixo. Como é que ela pode voltar a ter vontade de exercer aquele sentido que deu o pontapé inicial? Eu vou até rir, né? Porque eu sou muito prática. Uhum. E assim, ó, motivação, gente, se a gente fosse esperar por motivação, Não existe. não existe. Eu demorei muito pra aprender isso daí, sabia? Imagina, Muito. é a gente que tem que buscar realmente assim, ó, não é nenhuma motivação. Tá, por que eu vou fazer isso? Tá, por que é importante? O que eu ganho se eu fizer isso? Uhum. Né? Pra gente buscar o caminho, porque esperar ser motivado, eu tá com vontade. Igual a gente tava comentando, eu vou lançar um infoproduto, né? Tu acha que eu tenho vontade? De estar ali fazendo todo o marketing que eu preciso fazer pra lançar essa mentoria? Não, Ângelo, não dá vontade. Vontade eu não tenho, mas eu vou fazer. Ir pra academia. Tem gente que, 66 dias, eu acho tão bonito isso, né? Em 66 dias tu já vai estar habituado. Gente, em outubro agora vai fazer 2 anos que eu tô treinando, tá? Até hoje eu vou no enfrentamento pra academia. Eu não tenho vontade de ir pra academia, eu não tenho motivação. Motivação é aquela alegria, né? Por esse viés, né? Ai, que coisa boa e treinar. Não. Agora, a minha motivação do porquê fazer é o seguinte, é saúde. Quando eu comecei a academia, eu tinha dores nas articulações aqui, ó. E imagina que eu tava bem num período assim, ó, começando os meus treinamentos presenciais, workshops. Eu tinha um treinamento de inteligência emocional que ia ser o dia inteiro. E aí, imagina como é que eu ia ficar em pé. Se o meu workshop de 2 horas e meia eu já ficava com dor. E era dor mesmo na articulação, sabe? Por quê? Falta de fortalecimento muscular. Então, eu sou a pessoa que eu fui pra academia pela dor. E a minha motivação é essa, é o meu porquê. Por que eu tenho que fazer academia? Bem-estar emocional, bem-estar físico. É necessário, não tem negociação, entendeu? Se esperar motivação, e eu vou dizer pra ti, tá? Eu já estive com burnout, com crises de ansiedade, e eu ia todo dia pra academia. Eu ia, no enfrentamento, porque assim, entende? Essa é a motivação, é o porquê fazer. Sim. Eu gostei dessa tua conversa sobre enfrentamento. Porque é uma frase que eu uso bastante aqui no podcast também. Em diversos momentos eu consigo chover no molhado diversas vezes aqui no podcast, porque eu já falei desse assunto, que é o enfrentamento. Mas ele é muito importante. Muito, muito importante para várias questões da sua vida. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Eu me considero uma pessoa que é muito, digamos que um camaleãozinho, digamos assim, tá? Porque em alguns momentos eu vou precisar ser extrovertido. E eu me forço. Sabe, eu faço isso, eu faço questão de tentar trazer isso pra minha vida, porque eu sei que tem prejuízo na introversão. E também tem um ganho, com certeza, e um ganho bom. Né? Eu posso vir ali, ficar mais introvertido, aprender mais e tudo mais. Mas tem a parte ruim. Então, eu faço essa questão de, ok, eu estou introvertido, eu tenho vergonha de ir até na sala de aula e apresentar um trabalho, então eu faço um enfrentamento. Que é, professora, deixa eu apresentar primeiro. Sou um dos primeiros a fazer isso. Ótimo. Lá na sala de aula. Porque eu tô com medo. Eu tô ansioso. E se eu ficar até o final, eu vou ficar pior ainda. Então, a primeira coisa que eu faço é enfrentar esse meu medo. E por que na maioria das vezes, as pessoas elas têm esse medo de enfrentar esse receio, esse próprio medo em si, né? Eles têm medo de enfrentar o medo. O que acontece isso? Novamente, a gente cai na questão do autoconhecimento, ou isso tem muito mais a ver sobre a questão psicológica dela? Normalmente sempre está relacionado a psicológico, né? Nesse caso da introspecção, o que acontece? Na maioria das vezes é medo de julgamento, Boa. medo de falar uma coisa errada, medo de... A pessoa tem ali um sentimento de inferioridade dentro dela também, mas o que mais está associado mesmo no meu consultório, não é regra geral, entenda, tá? Eu só falo do que eu já vi, das minhas vivências, né? Então,
Na maioria dos meus clientes, normalmente é isso que está associado, assim, esse medo de julgamento, medo de falar uma coisa errada, medo de parecer burro. E aí tem os aprendizados lá atrás, né? Com quem que aprendeu isso, né, lá atrás? Por que que a pessoa aprendeu isso, assim, que se ela se expor, ela vai ser julgada, ela vai ser inferiorizada, vai errar, entende? Então, quanto a isso, esse enfrentamento, normalmente é isso. Eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, não vou falar nada, porque senão eu vou ser julgado. Se eu enfrentar, eu posso errar. Sim. Mais ou menos assim. E é importante também, claro, que a gente não vai sair do 8 ao 80, nessa questão do enfrentamento. A pessoa não precisa necessariamente ir lá já apresentar um trabalho e falar, ó, professor, eu preciso ser o primeiro, ou no teu trabalho, ó, eu preciso fazer a apresentação primeiro. Não é isso. Não necessariamente dessa forma. Você pode sair do 8 pro 9. Por exemplo, faça um enfrentamento, dê um oi pra pessoa que tu não conhece, aquelas Isso. pessoas muito tímidas, né? Se exponha. Aham. Se expor mais a essas questões que te dói, que te deixam aflita. Só que de pouquinho em pouquinho. Mas principalmente levar pro teu cérebro que você consegue. Uhum. Não é fazer por fazer. É Uhum. fazer e levar pro teu cérebro, visto que as coisas acontecem aqui, a gente ainda precisa levar pra ele. Falar, ó, eu consegui. Uhum. Parabéns pra mim, que bom. Aham. É. Eu não consegui, eu não escapei desse meu medo. Eu fui lá e dei um oi. Porque na maioria das vezes a pessoa que tem esse medo real, ela não consegue nem dar oi pras pessoas. É. Esse enfrentamento é bem um caminho, viu, Ângelo? Uhum. E até gostaria de dar uma dica aqui pro pessoal, para quem tá acompanhando aqui o podcast. Se você é tímido, você é introspectivo, o que que você pode fazer? Coisas simples. No almoço de família, levanta na hora do almoço, faz um agradecimento ali pra família. Porque já é uma multidão para você, talvez, se tiver 6 pessoas na mesa, não é mesmo? Então já é um enfrentamento. Tá em algum lugar, procure fazer um agradecimento. Ah, conversa com a pessoa, de repente você vai numa reunião, sei lá, da igreja ou do trabalho. Conversa com o seu líder, pede para você fazer um agradecimento pro pessoal e um início ali da reunião, porque esse enfrentamento, ele é pequeno, é uma coisa mais simples do que você dar uma palestra, obviamente, ou fazer uma live talvez, né? Uhum. Mas é um exercício simples que você pode fazer e já no enfrentamento e trabalhando isso. Porque eu era essa pessoa. Na faculdade, eu ficava vermelha apresentando o trabalho. Eu tinha que ler tudo no meu caderno aqui, ó. Então, foi muito no enfrentamento. Eu nunca fiz terapia para isso. Mas eu levei anos para fazer o que eu faço hoje. Faço live, dou treinamento. Então, esse é um desafio. É. Quando tu falou, eu super me identifiquei. Uhum. Então, e também não quer dizer que a pessoa não vai sentir um medo lá naquele enfrentamento pequenininho. Ela Uhum. vai sentir medo, você vai sentir medo. E na próxima vez, tu também vai sentir medo. E na É. terceira, e na quarta, e na quinta. Só que daqui a pouco vai cada vez se tornando menor esse medo. Cada vez mais tu vai falando melhor. E outra, não quer dizer que lá na frente tu ainda não sinta um friozinho na barriga. Porque é comum. Exatamente. É Aham. comum, mas vai ser muito mais fácil para essa pessoa. E daqui a pouco ela tá dando uma palestra para em vez de 5 pessoas ali na família, daqui a pouco tá falando para 10, daqui a É. pouco tá falando para 15, ou Aham. pelo menos já tá dando bom dia pro porteiro, Isso. entendeu? É verdade, São né? pequenas coisas Aham. que vão melhorar a vida dessa pessoa. Então, se tu tá em sofrimento, você não tá conseguindo falar, olha, eu particularmente acho que a pessoa tem o direito de ser quem ela quiser. Mas se tu vê isso, um problema, é interessante que você caminhe para a solução. Não deixe isso acontecer na tua vida, porque Sem em algum dúvida. momento isso vai trazer um prejuízo na sua vida, tá? E agora eu quero voltar só uma questãozinha que tu falou sobre o julgamento, que é uma das coisas mais complexas da gente tentar não retirar, mas pelo menos diminuir da nossa consciência, que é o medo do julgamento. Eu, particularmente, tinha muito isso e graças à psicologia e à filosofia me ajudaram demais, também o autoconhecimento, com certeza. Principalmente a filosofia, tá? A filosofia, ela é, assim, uma das melhores coisas da minha vida, de verdade. Mas o que que acontece? O julgamento, uma das coisas que me levaram a não ter tanto medo, ainda tenho, com certeza, em alguns momentos, mas uma das coisas que me ajudaram é, eu não sei o que que tá passando na cabeça daquela pessoa que tá me olhando. Uhum. Sabe? Ah, ela fez assim quando eu tava falando. Tá, mas essa é a minha percepção. Vai Aham. que ela fez assim só porque ela olhou pra minha roupa e pensou, cara, eu deveria comprar uma roupa parecida com essa. Sou eu que tô criando coisas na minha cabeça pra um viés de confirmação que eu já tenho lá atrás de que as pessoas vão me julgar. Então, qualquer olhadinha diferente da outra pessoa, qualquer fala dela, eu já acho que ela tá me julgando. Mas como é que a gente consegue melhorar essa percepção do julgamento das outras pessoas? Será que é falar um dane-se pra todo mundo e é isso? E eu vou viver a minha vida? O que que seria essa tentativa de diminuir essa percepção do julgamento das outras pessoas?
Antes de tu responder, tu quer que eu enche mais um pouquinho do teu Imagina. café? Muito obrigada. Mas aí, esse daqui já tá frio, né? O Michael, tu consegue pegar uma xícara lá pra gente? Obrigado. Então, como é que funciona a questão de diminuir esse julgamento? É justamente como tu mencionou, o julgamento tá mais na nossa cabeça do que na cabeça do outro. Uhum. Agora, assim, sem uma terapia, porque é muito importante, Obrigado. não é assim, não quero ser clichê, né? Ai, tem que fazer terapia. Porque no enfrentamento a gente também consegue. Mas assim, para minimizar bem, o ideal seria entender qual é a demanda emocional, qual é esse motivador que tu tens ali inconsciente, esse aprendizado que faz com que tu vá pra vida achando que os outros estão te olhando, estão te observando e te julgando, né? Isso é muito pesado. Olha, Só quem passa por isso sabe. eu posso colocar um pouquinho o que eu acho também? Vai lá. Aí é um machismo meu, tu pode me corrigir se eu tiver errado. Tu não acha que tem uma questão de ego nessa questão de julgamento? Porque a pessoa tá falando, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me percebendo. Será que não é um achismo do ego elevado? Ah, mas, poxa, eu sou retraído, como é que eu vou ter um ego elevado? É exatamente isso. A pessoa achar que tá todo mundo te julgando, não é a dizer a mesma coisa de que tá todo mundo me olhando, Sou o centro. tá todo mundo me percebendo. Se eu parar aqui e tropeçar, todo mundo vai rir porque todo mundo tá me olhando. Não tá um pouco ligado com a questão de ego, só que a pessoa ainda não percebeu isso? Assim, pode ter um viés assim também, mas tá muito relacionado com alguma demanda emocional mesmo que a pessoa tem. Sim. Um aprendizado lá de trás, alguma coisa que ela viveu. Imagina, o que é uma demanda emocional? São os nossos aprendizados das nossas vivências e experiências ao longo da vida. Então, tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, desde pequenininhos, na verdade, desde a barriga da mãe, né? Então, já começam as primeiras sinapses neurais. Então, já são aprendizados e tudo vai ficando armazenado. Então, a pessoa vai para a vida hoje com aqueles aprendizados, entende? É onde a gente não tem livre-arbítrio. São as nossas emoções no controle. Então, até esqueci a pergunta. Da questão do julgamento. Do julgamento. Como se livrar disso? Isso. Uma vez aconteceu comigo, há uns 10 anos atrás, tá? Olha o destrave que eu tive. Na praia. Eu não lembro o que eu tava fazendo. Se era vídeo que eu queria fazer já pro Instagram. Na época que eu era consultora de imagem já, eu acho. Acho que por volta de 2015. E a minha sobrinha falou assim pra mim, era algo sobre medo de julgamento, o que os outros iam pensar, acho que até sobre vídeos no Instagram, talvez. Ela disse, ô Nessa, ela é mais nova que eu, tá? Ô Nessa, isso aí tá na cabeça da gente, o pessoal não tá nem ligando. A gente é que fica pensando que os outros estão ligando, que estão pensando e tal. Aquilo foi um destrave pra mim, tá? Sem terapia. Eu realmente consegui introjetar aquilo, eu disse, é verdade, né? Eu tô aqui achando que os outros estão se importando, os outros não estão nem aí, né? Faz. Hoje, na vida, claro que hoje eu já tô mais evoluída, né? Já tirei mais cascas. Imagina que a gente é uma cebola, que o autoconhecimento a gente vai tirando aí as camadas, né? Hoje eu já tirei algumas camadas, hoje eu ligo muito menos. Mas hoje, se eu fizer um vídeo pro Instagram, eu tenho pouco tempo, Ângelo. Então eu faço ali pra postar, né, um conteúdo. Se eu gaguejei, vai gaguejado. Tu acha que eu tenho tempo pra gravar 4, 5? Não tenho? Gaguejei, vai assim mesmo, seja o que Deus quiser. Então, hoje, assim, hoje, né, com mais conhecimento é assim. Mas lá atrás, essa coisa simples me destravou de certa forma. Ela falou uma coisa simples, Nessa, as pessoas não estão nem aí pra gente, a gente que fica achando que os outros estão olhando, que os outros estão julgando. E aquilo eu consegui, nem todo mundo consegue, né? Mas eu trouxe pra mim como uma verdade mesmo naquele momento. Eu disse, tu sabe o que é mesmo, né? Besteira isso daí. Exato. Ô Vanessa, tu falou um ponto bem interessante, que é uma das coisas que eu também construí na minha mentalidade. Que eu particularmente digo que eu tive uma reconstrução na minha vida psicológica e social faz um tempo já. Justamente por causa da filosofia e da psicologia. Bastante, demais. Assim, eu sempre vou tocar nesse ponto porque é uma coisa que vocês não necessariamente precisam, mas seria necessário, tá? Em alguns pontos, estudar sobre isso. Que é a questão da perfeição. Tu falou ali, eu gaguejo e eu não tenho tempo, não vou ficar gravando 4, 5 vídeos. Mas em alguns momentos a gente vai se perder nessa questão. Eu quero perfeito. Só que essa perfeição, eu acredito particularmente que seja uma desculpa para não conclusão. É um medo. Aí ele coloca a perfeição nesse lugar para que ele não diga para si mesmo que eu tenho medo. Eu tenho medo de começar, eu tenho medo de achar que vai dar alguma coisa errada. Como é que a gente, como é que nós podemos retirar essa ideia de eu preciso fazer perfeito para começar?
Aí, não, daqui a pouco eu vou dar meu ponto. Eu quero saber de ti primeiro, porque eu tenho essa mania de fazer a pergunta e já responder. Eu tenho essa Eu mania pergunto que... e já respondo. Exato, aí é muito chato, o pessoal já falou sobre isso. Mas eu quero saber de ti, como é que tu acha, assim, que a gente poderia retirar, ou pelo menos diminuir essa sensação de que eu preciso fazer perfeito? É a pessoa entender assim, ó, por exemplo, daqui a 1 ano como é que vai estar a minha vida se eu não executar isso? Uhum. É uma boa de uma pergunta. É. O que eu tô perdendo por eu não executar? Olha só, quanto tempo que eu tô com esse projeto e não sai do papel, aí começa outro. Ah, isso aqui deixa, vou começar outro então. Ou às vezes o mesmo, né? A pessoa fica, quer melhorar isso, melhora aquilo. Não é, executa, depois vai ajustando. É o meu ponto de vista, né, a respeito disso, assim. Como que a pessoa pode sair desse enredo da perfeição, né? Isso vem muito também da pessoa que tem perfil conforme. Conhece a metodologia DISC? Não Perfil conheço. D, dominante. Perfil I, influente. Perfil S, estável. Perfil C, conforme. Não A conheço. pessoa que tem essa natureza conforme, ela é muito... É a pessoa que é bem organizada, bem detalhista e é o perfeccionista. Ai, como é difícil. Aí a pessoa conforme ela... Olha o desafio até na empresa. Um líder conforme, às vezes ele é até meio centralizador, porque ele acha que os outros não vão fazer tão perfeito quanto ele. Uhum. Entende? Sim, eu me vi um pouquinho, mas nem tanto nele. Porque eu tenho essa mania de achar que eu vou conseguir fazer melhor do que os outros. Mas eu acabo me sobrecarregando. Exato, porque tu te esforça pra fazer bem feito. Exato. E aí, o que eu tô fazendo agora, né, com meus canais no YouTube? Eu tô delegando. Delegando a Uhum, edição, porque isso não mexe ponteiro na minha vida, tá? uhum. E aí, o que eu ia falar sobre a questão do perfeccionismo? Eu acho que tá muito mais ligado a esse realmente medo, assim, do julgamento. Mas principalmente, sabe o que que é? É que normalmente, quando vamos começar um projeto, a gente olha pra onde? Pra internet. Tá aqui na nossa mão, o celular, né? E aí, o que que a gente vê? A gente vê a perfeição nos projetos das outras pessoas. A gente não vê o trajeto que elas levaram. Olha, Ou olha o palco, não olha o bastidor, né? Exato. E aí a pessoa olha, vê aquela perfeição de roteiro, de edição de vídeo, e a pessoa fica travada, achando que talvez eu possa fazer algo parecido. Faça do seu jeito. Eu já caí nisso diversas vezes, diversas vezes, diversas vezes. Hoje, não é que eu digo que eu crio algo mal feito, mas pela minha expertise na questão de edição de vídeo, de trabalho no YouTube, eu consigo fazer algo bom e ir aperfeiçoando, se necessário. Se não for necessário, se não mexer ponteiro, eu não preciso arrumar aquilo. Sabe? E isso é olhar diferente para os meus projetos. E falando em olhar de forma diferente, fechando essa questão da perfeição, eu quero voltar para o assunto que eu ia falar contigo. Posso falar uma coisa? Pode, fica à vontade. Vou falar 2 coisas. Aham. Uma é um pedido, eu queria um papel e uma caneta que às vezes eu Ah, é? penso Tá. em alguma coisa, se Então, vocês conseguirem pra mim, vou agradecer. Tá, o Michael vai pegar uma pra gente. Enquanto isso, pessoal, olha só, se vocês puderem, eu vou agradecer demais, que eu tô louco pra chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se vocês puderem me ajudar a chegar nessa meta até o final do ano. A gente tá com, acho que indo pra 24 mil inscritos. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, que isso vai ajudar imensamente o meu projeto do Senso Comum. Eu estou trazendo todos os dias aqui pra vocês, tá? Ó, Vanessa, aqui tá o teu caderno. Muito obrigada. Então, assim, gente, se vocês puderem deixar um gostei, enviar esse vídeo para alguém que está passando alguma dificuldade na sua vida relacionada a tudo que eu e a Vanessa estamos conversando aqui, seria de grande ajuda, tá bom? E não se esqueça, deixa o seu gostei que isso ajuda demais, tá? Mas principalmente se inscreve e ativa o sininho que eu posto 2 vídeos, 2 podcasts e 2 cortes aqui nesse canal, tá? Enfim, Vanessa, você ia falar sobre 2 tópicos, né? Um já foi, um era um pedido aqui do meu Ah, tá, caderno. do caderninho, tá. Então vamos pro segundo. Ó, a pessoa perfeccionista, ela tem com ela um aprendizado de autocobrança. É uma pessoa Tá. que foi muito cobrada, tem uma Uhum. autocobrança com ela mesma. Por isso, essa necessidade de fazer tudo perfeito. E isso aí, obviamente, não é bom, porque a pessoa trava. E aí, pra quem trava, entenda: feito é melhor do que perfeito. Guarde isso. Faça, depois vai ajustando. Já falei isso antes também, mas como diz o Ângelo, às vezes vale a pena a gente voltar, porque isso é para vocês guardarem. Feito é melhor do que perfeito. Senão, realmente fica, às vezes, um projeto travado por anos, a pessoa não faz, ou não, enfim, não dá um passo, né? Porque não tá perfeito. Então, executem, né? É exigência, principalmente aquela questão de olhar para o outro, né? Na internet, como eu acabei de falar. E aí é interessante que a gente observe o nosso ambiente digital também. Se aquilo lá faz sentido.
se a gente não está espelhando em pessoas que já estão vários degraus acima da gente. É Uhum. interessante que a gente se espelhe neles, com certeza, para saber que é possível. Mas é interessante, em algum momento, a gente olhar para o degrau de cima. Aquele teu amigo, que já está um pouquinho mais avançado. Aquela pessoa que tu gosta, que tu é um influencer que acabou de começar, e ele está uns 3 degraus acima de ti. Talvez tu possa olhar para ele, É. ao invés de olhar para aquele cara que está lá nas alturas. Mas veja Isso. ele como possível. Uhum. Se ele chegou, é possível chegar lá? Meu contexto social consegue me levar até esse lugar? O que eu posso fazer para que eu chegue lá? É interessante ver dessa forma. Exato. Aí a gente tem um pouco. Meu Deus, não vamos sair desse assunto. É um Não, assunto tá tudo bom, né? bem, eu gosto. Veja bem, né? A comparação, né? Comparação. A comparação, ela tanto pode te impulsionar, como ela pode também te adoecer. É. Porque ninguém também posta ali nos bastidores o problema, né? Todo mundo posta só a coisa boa. E na questão, tu mencionou muito, e é muito importante. Imagina, uma pessoa que já tá lá na frente, aí tu fica ali adoecendo, porque tu olha, ai, eu não consigo fazer igual, ai, o meu não tá bom, ai, olha como é que ele tá fazendo o vídeo, olha que edição legal, várias cores atrás e tal. Gente, cada um tem uma realidade. Outra, imagina, eu vou citar o meu exemplo, tá? Eu adoraria fazer vídeos mais produzidos, mas vocês acham que eu ia postar um conteúdo a cada 15 dias? É. Se eu fosse fazer com essas edições legais, e as mentorias que eu faço, às vezes eu sou cobrada. Ai, Vanessa, faz um vídeo mais interativo, não grava só dentro do consultório. Gente, se eu não gravar dentro do consultório, talvez eu não grave, eu não tenho tempo. Porque eu sempre tô fazendo alguma outra coisa, eu tô produzindo um conteúdo também para postar, e tudo isso exige tempo. Né? Em vez de tu fazer uma coisa ali, ai, muito raso para fazer 50, não, faz um conteúdo com um pouco mais de entrega para as pessoas, né? Para trazer mais clareza e um ganho também, às vezes, né? No conteúdo ali, as pessoas às vezes me dizem, nossa, Vanessa, que legal. Recebo ali, né? Tu me inspira. Ou já aprendi muito contigo. Poxa, que legal, né? Aí daqui a pouco eu começo a fazer vídeo todo produzido, um por semana, um a cada 15 dias. É. E assim, ó, eu vejo que é um caminho de perfeição também querer fazer isso, né? Conheço players que estão grandes dentro da área da saúde que cresceram fazendo conteúdinho dentro do consultório. Então, eu vejo assim, meu ponto de vista, é melhor um conteúdo bom dentro do consultório do que fazer uma coisa mais rasa e todo produzido, né? Vai tomar tempo e vai, no meu caso, vai me engessar. Não quer dizer que lá na frente talvez eu não faça, né? É, com certeza. Lá na Talvez eu não frente, talvez você esteja mais preparado para fazer isso. Exato. Realmente, e agora É. não é a questão. Mas aí, eu quero entrar nessa questão da comparação também. Porque assim, eu adoro fazer uma comparação na minha vida, tá? Como eu acabei de citar, se a pessoa conseguiu chegar naquele patamar, eu acredito fielmente que eu também consigo. Claro que dependendo do nosso contexto, né? O contexto social, contexto político também, o contexto, vários tipos de contexto na nossa vida vai fazer com que a gente chegue lá ou não, tá? Tem um caminho, né? Tem um caminho, com certeza. E assim, quando eu vejo alguém, principalmente falando sobre canais no YouTube, que eu tô há 15 anos nisso, tem aí os famosos canais darks, e aí eu vejo as pessoas fazendo questão de 500 mil reais. Eu falo, eu também consigo chegar lá. Eu não consigo olhar pra eles e falar, isso é impossível. Eu não consigo. A não ser que ele fala, ó, eu faço 1 bilhão. Aí sim eu falo que é, tá, ok, isso daí é impossível, realmente, porque é impossível. A não ser que seja um youtuber muito famoso e que ele ganhe em dólar aqui no Brasil. Aí, ok, aí, sei lá, uns 20 anos trabalhando dessa forma, consigo chegar num 1 bilhão. Enfim, tô indo um pouquinho mais longe. Mas a questão aqui é que é interessante que a gente olhe pra essas pessoas não como uma forma de comparação pejorativa, onde que a gente vai se diminuir. Olhe pra essa pessoa que você compara e também você tem que ter o discernimento, né? Com certeza de que isso é pra mim, né? Tem que ter isso, com certeza. Mas é interessante que a gente olhe pra essas pessoas e fale, eu consigo chegar lá. Se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Isso não é questão de inveja, não é questão de comparação em si, é questão de você mesmo, você com você. Se ela conseguiu, eu também consigo, porque eu posso estudar muito, eu posso olhar para outros caminhos, eu posso fazer network, mas principalmente estudar para chegar até lá. Perceber o que ela fez para chegar lá. Porque essa questão de comparação, ela é muito corrosiva pra gente. Muito. Mas aí eu quero tocar num assunto e eu não quero fazer guerra de sexo, tá? Vou deixar bem certeiro aqui. Eu não quero fazer guerra de sexo. Mas eu quero saber de ti. Você vê talvez uma comparação muito mais pro lado das mulheres do que pros homens? Ou os dois estão alinhados nessa questão de comparação e os dois estão com prejuízo nessas duas áreas? Como é que funciona pra ti? Ambos. É. Na minha percepção, eu não vejo mais a mulher se comparando ou o homem se comparando.
Na minha percepção, né? Não vejo, não sei se eu entendi a pergunta, mas É eu acho que realmente não tem, É que eu assim. vejo muito mais questão, assim, da parte de fofoca, e aí a gente acaba se comparando em relacionamentos. A Ai, gente os vê homens são muito 100 isso. vezes mais fofoqueiros. É? Tô brincando, Então, eu tô brincando. particularmente, eu gosto de fazer umas fofoquinhas com minha esposa, mas é muito mais questão de vídeo no YouTube. Porque fofoca, assim, diárias, eu não tenho muito o que falar, né? Minha esposa até Aham. se incomoda. Eu chego em casa, ela fala, tá, e aí, o que aconteceu? Eu falo, foi isso. Oi. E aí ela, tá, só. É homem, né? Homem tem disso. Mais prático, né? Não é muito de ficar conversando. A mulher já ela quer, Exato. quer pontuar mais coisas, já quer saber mais, né? E o homem, Sim. isso, ele já é mais reservado, já é mais direto, né? É, mais direto. Mas enfim, então falando assim de homem e de mulher, eu quero voltar novamente para aquele assunto que eu queria, que é olhar com os olhos dos nossos pais. E eu tô adorando esse podcast porque a gente tá entrando em vários âmbitos sociais de uma pessoa para corrigir elas, ou pelo menos para dizer para ela, ó, você pode olhar dessa maneira, É, abrir a tá? percepção, pelo menos, né? Abrir a percepção, Abrir a dar clareza percepção. para ela. Então É. esse podcast tá sendo muito interessante. Que bom. E eu quero, principalmente para mim, porque eu já falei no primeiro episódio piloto que esse podcast é para mim. Aqui eu faço terapia de graça, né? Que bom, né? Eu aproveito. Então, Sem assim, dúvida. como é que a gente consegue parar de olhar com os olhos dos nossos pais e, principalmente, perceber isso? Honestamente, assim, é com terapia. Ai, de É. novo, né? É que É porque não tem como fugir é uma disso. seara muito difícil, isso É. sozinho, tu ir pra vida e ter todo esse entendimento, sabe? Eu digo pra ti assim, Ângelo, ó, eu com todo o conhecimento que eu tenho, eu sou muito gente e nunca vou deixar de ser. Uhum. É uma coisa que não tem fim, o autoconhecimento ele não tem fim, Não. inclusive, né? A gente tem que estar sempre tirando camadas e é difícil. Às vezes eu também me pego olhando com os olhos dos meus pais, digamos, Uhum. entende? Porque eu sou gente, então é aquela questão da autoconsciência, dessa percepção que a pessoa consegue isso com autoconhecimento, porque nessa automatização de tu ir só vivendo dia após dia, é difícil a pessoa se tocar. Tu vê, eu atendo bastante líderes e empresários, né? Pessoas assim bem envolvidas e com aquele dia a dia bem dinâmico, o empresário com as responsabilidades dele na empresa e tudo. E quando ele senta, às vezes para resolver um problema de relacionamento, ou para resolver uma exaustão, ou para resolver depressão, ansiedade, nós vamos trabalhando ali ferramentas e tudo. E às vezes tem perguntas que eu faço, ou uma ferramenta ali em consultório que ele bota a cadeira para trás e diz: Nossa, que difícil, né? Uhum. Pergunta difícil. Ai, que difícil. Daí eu digo, eu tranquilizo, que é normal. Com essa vivência, com esse dia a dia tão dinâmico que é do empresário, é difícil mesmo. Parar para pensar essas coisas. Porque o empresário, ele quer o quê? Minha empresa tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Eu sou provedor da minha casa. Não é que ele é provedor, mas assim, quantas famílias dependem de mim? Olha a responsabilidade. Então, ele só olha para a montanha do trabalho. Ele tá ali todo dia, ele não olha para ele. Não para pensar no que ele tá sentindo, em como é que tá a vida dele no geral também, se precisa de algum ajustezinho, não. O foco dele tá muito ali, ó, no resultado, no trabalho, em fazer acontecer. Então, quando ele senta para pensar um pouco na vida ou nele, né? Então, acontece isso. Uhum. É através desse autoconhecimento de a pessoa tirar essas camadas que ela vai encontrando esse caminho. Ô, Valença, assim, ó, tu tá falando do autoconhecimento e eu fiquei pensando, por que uma grande parte das pessoas tem medo de se autoconhecer? É questão de medo de olhar para a própria sombra? Gente, aí é muito pessoal isso, É. né? Mas é porque o autoconhecimento, em determinados casos, né? Tem um momento que às vezes a abordagem que eu trabalho, por exemplo, os Uhum. meus protocolos, tu não fica. Primeiro que ele já é bem objetivo, tá, Ângelo? Eu vou falar um pouquinho só para tu entender Vamos como que falar, eu trabalho. já podemos tocar nesse assunto, então. Por exemplo, assim, eu trabalho de forma mais objetiva, mais Uhum. voltada para resultado. Não que outros terapeutas não estejam trabalhando Sim. para dar resultado para os seus clientes. Mas, por exemplo, a minha metodologia, tu não fica só olhando para trás, revirando o teu passado. Procurando, o que te aconteceu daqui e dali. Não. Para tu sair da emergência, vai olhar para trás. Vai revirar o passado. E dói. Entende? Tem pessoas que às vezes buscam algum outro caminho e ficam olhando para trás, e é comum às vezes a pessoa dizer para mim assim, ó, eu até tava com receio de vir, porque eu não quero ficar olhando para trás, olhando para trás. E a minha metodologia é, tu olha para trás para sair da emergência, né, na primeira fase do meu protocolo, que é isso em uma sessão. Depois tu vai olhar para frente, vai trabalhar outras coisas, entende? Agora eu nem lembro mais por que nós entramos nesse assunto aí, porque dessa pergunta de olhar para trás, eu já esqueci. Da questão do medo de se conhecer. É porque dói. As pessoas acham que tem Uhum. talvez quem tem essa percepção de que se autoconhecer talvez em determinado momento vai precisar mexer em alguma coisa? Sim. Tanto que
Por proteção, né, a gente cria narrativas para explicar o que a gente sente, entendeu? Boa essa questão Cria da narrativa. narrativas e tal, né? Vai Uhum. dando desculpa, diz, me aconteceu tal coisa na vida, por isso que eu sou assim. Entende? A gente vai criando essas narrativas. Uhum. Mas o autoconhecimento, em determinado ponto, né? No meu protocolo, por exemplo, acaba que dói tu mexer naquilo, só que é passageiro, tu não fica remoendo aquilo ou fica se sentindo. Não. Na mesma sessão, tu já vai embora sem a mochila pesada, Sim. digamos assim, né? Já deixa pra trás. Ô, Vanessa, tu tava falando do teu protocolo, eu quero saber agora. Quero saber porque tu falou, e aí eu tô curioso pra saber, porque no teu Instagram tu fala que é algo rápido, né, Isso. de conseguir consertar. Como é que funciona isso pra uma terapia ser tão rápido? Porque normalmente a gente vê, e não é querendo menosprezar outras terapias e tudo mais, Jamais, nem outros psicólogos, com certeza não, mas como é que consegue essa terapia ser tão rápida? É que ela é pontual. Uhum. Gostei muito do que tu falou. Não é para menosprezar o Com trabalho de certeza. ninguém, né? Uhum. Cada um com, por exemplo, tem coisas que, alguns vieses que eu não concordo, mas é por conta da minha, porque eu sou cristã, né? Então Uhum. tem coisas terapêuticas que eu não concordo e eu jamais faria ou recomendaria que qualquer cliente meu fizesse. Sim. Mas tratando de terapias, né, convencionais, para mim não tem terapia certa ou terapia errada. Eu não tô aqui para julgar o trabalho de ninguém. Uhum. Mas justamente, por que que o meu protocolo dá tanto resultado? Porque a pessoa não fica falando da vida dela inteira comigo. São 10 sessões, no máximo. Então a gente vai tá com ansiedade? Então tá, vamos tratar a tua ansiedade aqui. Trabalho aquelas questões emocionais que estão associadas na primeira fase do meu protocolo, onde a gente olha para trás e ok, resolvemos. Depois olha para frente. Entende os valores dela, vamos ajustando a vida a outras questões. Se o relacionamento está com algum desafio ali e a pessoa quiser trabalhar isso, a gente trabalha. Só que não vamos trabalhar o relacionamento, a saúde, o problema com a mãe, com o irmão, com não sei o quê. Várias coisas, sabe, ao mesmo tempo. Não, é que ele é focado. Qual é a tua dor hoje, Ângelo? O que que tu quer tratar? Vanessa, eu tô com uma ansiedade. Então tá, vamos tratar a tua ansiedade. Tô com um desafio no meu relacionamento. Ok, vamos tratar isso aí. É por Sim. isso. É porque ele é mais focado. É como se a gente trabalhasse uma dor apenas, entende? Não vamos falar da tua vida inteira. Uhum. Isso é bem melhor, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo um rodeio, né? Tanto até não só os terapeutas, mas o próprio cliente, né? É. Fica fazendo rodeio. Claro, ele quer corrigir aquele assunto, mas na verdade ele acaba rodeando vários para chegar naquele ponto, olhe lá se vai Uhum. chegar, né? Mas em falando de cliente, eu gostaria de saber quais são os maiores padrões que você encontra nos teus clientes. O que mais eles buscam? É questão de relacionamento, financeiro? O que é? O que mais buscam no meu consultório são pessoas que estão Uhum. exaustas, ansiedade e depressão. É o que eu mais atendo. E relacionamento também. São essas Uhum. 4 queixas, tá? A maioria que me procura é isso. Sim. A maioria dos meus clientes. O que seria essa exaustão? Tu gostaria mais de um cafezinho? Ah, por favor, né? Vou tomar Então tá garrafa bom. sozinha hoje. Daqui a pouco eu tomo junto contigo. Mas Ótimo, então tá. o que são essa exaustão que as pessoas estão levando até o teu consultório? Isso é questão do trabalho ou tem outro lado? Tem uma associação ao trabalho, porém, essa como é que eu vou explicar isso para não ser técnica? Imagina assim, a pessoa tá ali, trabalha, centraliza também, né? Faz uma coisa, faz outra, faz um curso, faz uma mentoria, tem o trabalho, os desafios ali. Tudo isso que a pessoa vivencia, Ângelo, nada mais é do que para atender um aprendizado que ela teve em algum momento da vida dela. Tá. Então, essa vida que ela tá levando no trabalho, essa vida exausta, ela busca isso, entendeu? Por quê? Porque atende a demanda emocional dela. É um vício emocional. É um vício emocional. Então, enquanto ela não se dá conta disso, ela vai fazendo isso justamente para ter esse cansaço, essa exaustão, sabe? E uma coisa muito importante, o corpo começa a dar sinais, né? Daqui a pouco tá com dores musculares, daqui a pouco começa aí uma crise de ansiedade, alguns vão indo pro desânimo também, vão caindo, e eu não tô entendendo por que que eu tô dessa forma. Então, o corpo vai dando sinais. Essa exaustão, se a pessoa não parar para identificar o que emocionalmente está fazendo com que ela haja dessa forma no dia a dia dela, daqui a pouco sabe o que é que acontece? O corpo dela vai parar ela. Tem pessoas que desligam e vão pro hospital. E tu diz Desliga, que fica internado daí uns 15 dias pra dar uma... tu diz então que o corpo acaba sendo afetado por questões psicológicas, não fica só no mundo da cabeça e da própria psique dela, vai pro nosso corpo, como dores e tudo Isso, mais. o corpo é o palco. Quantas pessoas ansiosas têm falta de ar?
Bastante. Quantas pessoas têm ali eu digo por mim, eu já tive um sufocamento que eu parecia que tinha uma bola aqui na minha garganta, sabe? Aquilo me sufocando aqui, ó. É o corpo dando sinais. Sensação visceral, dores no estômago, tudo isso é o corpo dando sinais. Eu acho que eu citei aqui no podcast, ou ali, eu acho que foi ali fora, né, antes de começar o podcast, que eu tô com umas dores, eu já até falei aqui, acho que no podcast, ou é ansiedade ou é muito café. É um dos dois, tá? É um dos dois. Aí a gente tem que ver. Inclusive, é um dos tópicos que a gente tem que levantar aqui. Que uma parte de alguns problemas que a gente acha que é psicológico, na verdade, é falta de vitamina. Por exemplo, aquele desânimo pode ser uma falta de alguma vitamina B, alguma coisa, né? Ou C, não sei qual que é a vitamina que dá Total. um desânimo. A vitamina B12, né? Isso. Então Dá é uma- interessante que a pessoa analise isso de fato. Mas também é interessante que vá um psicólogo, com certeza, ou psiquiatra. Mas o psicólogo, se ele for um bom terapeuta, ele vai falar, tá, vamos fazer alguns exames de sangue para realmente analisar isso primeiro na tua parte física, né? É interessante que a gente veja isso. Mas agora eu quero levantar outro ponto que tu falou ali, que são alguns padrões. Relacionamento. O que as pessoas estão buscando no teu consultório sobre relacionamento? Eles estão com problemas amorosos? São relacionamento no âmbito social inteiro? Ou realmente é só relacionamento amoroso? Normalmente, às vezes, um relacionamento disfuncional, né? Eu atendo mais, acaba que a demanda que vem mais pra mim são pessoas casadas. E às vezes, casamento, gente, é uma coisa tão interessante. É. 2 criaturas criadas por famílias diferentes vão morar juntos. E aí, assim, ó, às vezes um pequeno ajuste a pessoa não faz. E aquilo vai indo, vai virando uma bola de neve. E o relacionamento, ele vai chegando num nível, gente, que é assim, ó, absurdo. Empurrando com a barriga, Empurrando, nossa. e aí começa assim, ó, não vou fazer tal coisa, então tá, sabe? Uhum. A pessoa vai se fechando, vão virando 2 inimigos dentro de casa. Perfeito. 2 inimigos, faz sentido. Uhum. Precisa de um ajuste, claro. Os 2 têm que querer, né? Não tô falando de terapia de casal aqui, porque às Sim. vezes a pessoa busca e ela transforma o relacionamento dela, né? Tem que realmente, genuinamente querer mudar. Uhum. Isso é uma das principais coisas que eu tô tocando ultimamente aqui no podcast. Que é Excelente. querer mudar. Querer. Porque existe aquele, eu querozinho. Uhum. Sabe aquele querinho pequenininho? É tipo, quero. Quero. Uhum. Mas eu não quero de verdade mudar. E isso parece algo muito bobo eu falando aqui. Tá, como é que existe 2 quero? Existe Uhum. 2 quero. Aquele, ok, eu tô motivado pra querer mudar. Mas aí acabou a motivação. A gente volta naquele meu desenho bonito. Aí desce tudo. E aí ele não sai daquilo. Ele não quer genuinamente mudar. Claro que existe outros contextos ali quando você cai, né? Questão da própria psique da pessoa, né? Algum problema relacionado no exterior dele, ou até mesmo interno, com certeza não vai conseguir levantar, tá? Mas outra questão, Vanessa, que a gente tocou nesse assunto, é a parte de motivação para você conseguir lidar com a sua própria vida, porque elas estão perdidas. E aí a gente volta lá no comecinho, depois de tudo isso que a gente conversou. Depois de tudo isso que a gente conversou, tá? Vamos colocar isso daqui dentro de um balão. Como é que a pessoa consegue olhar para todo esse podcast e conseguir levar isso para a vida dela? A gente com certeza vai voltar primeiro pro estopim, ela tem que querer. Tá, e agora, depois do querer, o que ela faz com essas informações? É justamente isso. O podcast é o quê? É uma abertura de percepção. A pessoa tá aqui absorvendo o que a gente tá conversando e tá tendo alguns insights. Olha só um insight. Posso mencionar um insight aqui? Fica à vontade. Que pode transformar algum relacionamento? Eu atendi uma mulher que ela tava com demanda de relacionamento. Daí, ela compartilhou comigo assim, Vanessa, não, eu tenho aqui um grupo de WhatsApp, ó. Eu bato foto de tudo, porque assim, Vanessa, é garrafinha na sala, é as coisas tudo revirada, não sei o quê. E os 2 trabalhavam home office. Gente, olha só. Quando ela me mostrou o grupo, eu disse pra ela assim, claro, a gente fez a terapia, né, o protocolo, mas eu disse pra ela assim, ó, numa das sessões, apaga esse grupo. Olha o que ela tava fazendo com ela, gente. Isso aí não faz sentido. Tu fica sempre focando no problema, tem que focar na solução. Perfeito. Tem coisa na vida que não adianta. O marido vai deixar a garrafinha lá. Às vezes é uma causa perdida. Aí tu vai ficar nisso. Fala pra ele, olha, amor, isso me incomoda e tal, né, com amor. Não diz, essa garrafa de novo aqui, em cima do sofá. Ou essa caneca lá no escritório, não faz sentido. E sabe o que ela fazia? Ela mandava um áudio pra ela ainda assim. Juro. É o celular, né? De novo aqui, ó, essa toalha, não sei o que, em cima da cama. Olha aqui o escritório tudo bagunçado, essa caneca aqui em cima. Já falei com ele sobre isso, não sei o que. Não adianta. Então é um foco no problema. Isso aí só vai expandir
aquilo que te incomoda no relacionamento. O que teu marido tem de bom que tu pode estar focando? Por Perfeito. que não fazer um grupo, então, e dizer, olha aqui, ó, o marido hoje, manda um áudio pra ti mesma, né? Ai, hoje o marido foi bem querido, ele trouxe uma coisinha pra mim, ou, ai, hoje ele me falou uma coisa tão legal, me validou, me elogiou. Entende? Hum, É muito melhor tu fazer um grupo nesse sentido pra validar o que teu marido tem de bom, ou a tua esposa, né? Porque não é só a mulher, ou tem homem também que fica só sim. focando no problema. Então, do que ficar ali realmente olhando só pro que tem de ruim, né? Olha, gente, que coisa horrível. A pessoa tem um grupo pra ficar. Olha, não, assim, ó, eu achei enorme aquilo. E foi transformador, tá? Ela cobrei o grupo. Não, não apaguei ainda. Então apaga. Ai, agora apaguei, sabe? Uhum. Precisou dar esse passo também. Sim. Pra justamente focar no que tem de bom, né? É focar no que tem de bom, mas principalmente dar o reforço positivo nessa questão. Uhum. Porque assim, ó, o marido ou a esposa deixa as coisas largadas e tudo mais. Tá, com certeza é muito desafiador você corrigir isso na pessoa. Porque diversas vezes ela já vem fazendo isso há muito tempo, desde criação, ok? Aham. E para isso ser uma virada de chave para essa pessoa, demanda tempo. Não vai Uhum. ser corrigindo, corrigindo, corrigindo. O que seria interessante aqui a ser feito, tá? Aí você vê aí o contexto do seu relacionamento. Com certeza tem que ver se cabe aí, tá? Mas é em algum momento perceber que o seu marido faz alguma coisa. Por exemplo, arrumou, colocou a forminha de gelo, né? Colocou água na forminha de gelo. Faz um reforço positivo. Ô maridão, Isso. muito obrigado. Ou Aham. esposa, muito obrigado. Eu Bem sei que legal parece isso. bobo, mas é reforço positivo. Isso ajuda a fazer ele arrumar outras coisas. Não quer dizer que ele vai sair do 8 ao 80. Não é isso. É, não é. Mas em algum momento ele vai começar a fazer. Começa a perceber. E com certeza, em algum momento, vai vir aquela ruminação de novo. Ah, que saco, ó, a toalha em cima da porta, em cima da cama. Vai acontecer. O importante é você comunicar de uma forma que não menospreze a outra pessoa. Não Não, diminua, não né? diminua. Fale como você se sente. E nem xingue também, porque a É, gente pode falar a mesma coisa com outras palavras. sim, a gente tem um domínio do futuro através das nossas palavras. Eu sempre É. falo isso. Uhum. Assim, ó, tu tem um domínio. Eu posso falar alguma coisa que vai te machucar agora, Vanessa. Mas eu tenho o domínio de não falar. Sabe? Aham. Com certeza, no meio do estopim da briga, acaba saindo algumas coisas que não era pra sair. Mas volta, pede Uhum. desculpa. Não precisa ser necessariamente no mesmo momento. Espere esfriar um É pouquinho. até melhor. É até melhor. Então, assim, aconteceu alguma coisa, volta, pensa direito, arruma. Eu sei que é muito chato ser a mãe de alguém ou pai de alguém. Eu entendo essa questão. Com certeza é muito cansativo. Eu não estou falando daquele relacionamento onde que o marido é um banana, né? Mas com certeza esse banana ainda pode amadurecer e ser uma pessoa melhor através do reforço positivo. Isso é Esse muito banana, importante. posso complementar? Pode. Esse banana, se a pessoa ficar ainda humilhando ele, trazendo ele pra baixo, e dizendo todos os dias pra ele que ele é um banana, ele nunca vai deixar de ser um banana, Nossa. É, né? Ou uma mulher, que às vezes o marido acha que a mulher é banana. Normalmente esse apelido é mais pra homens, né? O é. homem que é um banana, né? Aham. Mas a mulher que às vezes é banana também, se o marido também só botar ela pra baixo, só reforçar isso, ela nunca vai conseguir. Num casamento a gente precisa um validar o outro, né? E não ficar puxando pra baixo, porque isso é família, isso é relacionamento. Se não acontece isso, fica um relacionamento disfuncional, né? É. Só apontar o erro, só humilhar, só puxar pra baixo. É triste isso. Aí se tornam dois inimigos. Sim, imagina tu tá casado, se relacionando, dormindo na mesma cama com o inimigo. Aham, Não faz nenhum sentido, não aham. faz nenhum sentido. E aí a pessoa acaba não conseguindo sair desse relacionamento porque ela tem um ganho, Uhum. né? Ela tem um ganho. Tá ali muito difícil, tá difícil. O marido não quer chegar em casa, ou a mulher não quer chegar É. em casa, Uhum. sabe? Fica dentro do trabalho ou fora de casa o máximo possível para não chegar dentro de casa. Que tipo de relacionamento é esse? Uhum. Sabe? Com certeza, você tem que entender o teu contexto novamente de relacionamento. Entender se tá valendo a pena. Perceber se faz sentido ir numa terapia. Uhum. Uma terapia de casal, uma terapia sozinho, pra você entender. Mas essa questão do reforço positivo é muito interessante que as pessoas fazem. A gente faz isso com as crianças. Faz Uhum. com o teu maridão, faz com a tua esposa, tá tudo Exato. bem. Só que de um jeito adulto, né? Não vai falar, ó, você prefere brincar com esse patinho rosa ou com esse patinho azul com o teu marido? Não funciona dessa maneira. Ou você prefere pegar essa toalha e tirar da cama, ou prefere que eu te dê um socão nessa tua cara pra tu nunca mais fazer isso? Não é dessa forma. É. Tem que ser conversado. E é claro, aí, olha só uma coisa que é muito doida, né? Isso me falaram, eu fiquei muito mexido. Que em alguns momentos a gente trata melhor uma pessoa que a gente não conhece do que a nossa esposa, do que o nosso marido. Isso, e a gente vê isso muito, sabe no quê? Hum, Naqueles relacionamentos abusivos onde existe um narcisista, né? é. Já ouviu falar, Uhum, certamente, né? Então, essa pessoa com esse traço narcisista é justamente. Na sociedade ninguém sabe.
Mas dentro do relacionamento é um inferno. O que a pessoa vive com o narcisista é terrível, gente. Não desejo nem pra um cachorro, sinceramente, tá? E é o único relacionamento que, se o narcisista não quer buscar ajuda, eu sou a favor da separação. Porque a Sim. pessoa não merece viver aquela vida que ela tá vivendo, controlada. Não, a gente vê cada absurdo que é uma vida de sofrimento. Às vezes o cônjuge tá com crise de ansiedade, sabe? Porque tá lá com a esposa que humilha. E não adianta, ele pode ser o melhor possível, sabe? Sempre tá comparando com o outro, botando ele pra baixo, manipula. A pessoa não pode mais jogar um futebol com os amigos, ou a mulher não pode sair, não pode fazer nada porque tá ali vivendo uma prisão. E uma prisão. Eu nunca vou esquecer uma mulher que tinha esse traço narcisista e ela disse assim pra mim, ó. Vanessa, ela foi procurar ajuda, né? Não chegou a fazer terapia, mas ela buscou. Então ela já tá percebendo. Sim. Já é um ponto Já tá no positivo quero-quero. sair da. Eu não quero, né? Isso. Sair da negação já é um avanço. Uhum. Ela assim pra mim, ó. Depois que a gente casou, ele virou meu prisioneiro. Era no nível assim, ó. Ele tava no trabalho, tinha que, por exemplo, dizer pra ela que tava indo embora, mas se ela mandasse uma mensagem pra ele, tinha que responder. Olha que loucura. Olha o Caramba. nível da prisão, sabe? Tudo tinha que avisar, era aquele controle. Ela tinha um controle total sobre ele. Não tinha mais amizades, nada. Por que o narcisista faz isso, inclusive? Porque ele não quer que a pessoa socialize. Porque outra pessoa pode dizer assim, ó. Imagina se tu, Ângelo, estivesse num relacionamento com uma pessoa assim. O que a tua esposa, se ela tivesse esse traço narcisista, faria? Não quero que o Ângelo tenha contato com a família dele. Não quero que o Ângelo tenha amigos. Ela começa a botar defeito em todo mundo pra te afastar de todo mundo, pra que tu não tenha essa percepção. Sim. Realmente, né? Uhum. Sabe que eu tô vivendo uma prisão mesmo? Agora eu não jogo mais futebol, eu não saio mais com os meus amigos, eu não tô mais vivendo, eu vivo só pra ela. Por quê? Um amigo teu pode dizer pra ti, Ângelo, o que tá acontecendo aí, Ângelo? Uhum. Ou tu pode compartilhar, ando me sentindo mal, minha esposa tá fazendo assim comigo, tá me manipulando, tem me humilhado. E tem gente que humilha, o narcisista às vezes humilha até em público. Que aí ele se sente ainda melhor, né? O grande, né? Humilhando aqui em público, aquilo, ele toma aquele caldo do próprio vício emocional, né? Porque o narcisista é gente também, né? Uhum. Ele também tem os problemas dele, só que é difícil ele aceitar ajuda. Ele acha que o problema sempre tá no outro, né? E aí a gente tem o líder narcisista. Não é só em Tem relacionamentos marido e mulher, né? Uhum. Tem líder narcisista, tem colaborador que é narcisista, que ele acaba prejudicando o outro, sendo tóxico com o outro. É Interessante. muito amplo esse âmbito aí, né? Não sabia. Na maioria das vezes eu pensei que o narcisista ele só estava relacionado a relacionamento em si. De conjugal, assim, né? Uhum. Interessante. Não É. imaginava. Ô, Vanessa, agora, eu acredito que tu já deve ter trabalhado com muitas pessoas, com certeza. E você andou percebendo alguns padrões, seja lá em qualquer área da vida dessas pessoas, e que tu ou já corrigiu em ti mesmo, ou já corrigiu em várias outras pessoas, e tu poderia dizer isso para as pessoas. Se tu tivesse um megafone para o mundo inteiro, que dica ou que sabedoria tu levaria para essas pessoas? Que pergunta boa! Que legal! Eu tenho uma frase que eu gosto muito, tá? É minha. Tá. É assim, ó, eu pegaria um megafone, só que, claro, teria que aprofundar mais, mas eu diria assim, ó, nada supera a clareza do que fazer todos os dias e fazer. Porque isso veio de uma frase que eu fiz um curso, uma mentoria uma vez com o Conrado Adolfo, e o Conrado sempre batia na tecla assim, ó, nada supera a rotina, nada supera a rotina. Mas eu sempre pensava assim, ó, não, se tu tá tendo uma rotina errada, não vai te levar pra lugar nenhum. Boa. Entende? Vai continuar com a mesma vida que tu tá levando. Então aquilo ficava ruminando dentro de mim e eu começava, não, tu tem que ter clareza do que tu fazer, não adianta tu ter rotina. E tu também tem que fazer. Porque não adianta só tu ter clareza do que fazer, tu tem que fazer. Isso é uma coisa já da minha essência mesmo, porque lá atrás, quando eu era consultora de imagem, eu já postava sobre isso, sobre as pessoas terem atitude na vida. Buscar uma solução, sabe? Então se eu tivesse um megafone, eu diria, olha, tu tá satisfeito com essa vida que tu tá levando? O que tu precisa pra mudar esse cenário que tu tá vivendo, sabe? Eu ia buscar trazer essa clareza, eu acho, pra pessoa, assim, com o megafone. Sim, com certeza. Né? Ô, Vanessa, tu falou sobre consultoria de imagem. Eu tô pensando aqui. Tu ainda consegue conversar bastante sobre esse assunto, né? E gosto. Gosta? Perfeito, então. Seria interessante a gente fazer um podcast sobre isso? O que tu acha? Tamo junto. Então tá, vamos fazer o seguinte, vou pedir pro Gui, que trabalha aqui com a gente, pra fazer um novo podcast contigo sobre consultoria de imagem, que eu sei que não tem muito a ver sobre o que a gente tá falando, até tem um pouco, né, com certeza. Então se vocês querem, comenta aqui nos comentários, tá bom?
essa A gente questão. até pode trabalhar nessa questão sobre posicionamento, porque é importante, Perfeito. né? É bem Aham. associado, né? Então a gente pode, vai ser legal. Tá, legal. E aí eu vou aprender demais também. Com certeza. Aí tu manda o teu Pix pra eu já te pagar nessa Opa, consultoria. opa. Tá. E Prepara, Vanessa. eu pego o carro também, tá? Ah, é? Qualquer coisa pode dar teu carro aí. Perfeito, perfeito. Tá, infelizmente eu não tenho carro, mas eu te dou meus 4 gatos daí, se tu gostar de Olha, gato. gosto de bichinho. Então perfeito, eu tenho uns lá bem grandes. Vanessa, se as pessoas quiserem te conhecer melhor ou até mesmo te consultar para trabalhar, para trabalhar não, trabalhar alguma área da vida dela, aonde que elas podem te encontrar? Eu tenho o Instagram, @Vanessa Guolo, Guollo. Vanessa Guolo. Tem bastante conteúdo lá, tem também um acesso ali para poder estar entrando em contato e sabendo mais sobre o meu serviço, né? Minha secretária vai estar atendendo cordialmente, tirando todas as dúvidas. Esse é um primeiro passo, me seguir no Instagram Uhum. e tirar as dúvidas ali com a minha secretária, né? Aí, perfeito. Então, Vanessa, muito obrigado pelo episódio, foi maravilhoso, assim, eu aprendi demais, 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 demais. Tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas aqui nesse episódio, então, muito obrigado, de verdade. Que bom, fico muito feliz que tenha agregado, que tu tenha tido essa percepção, que tu conheça a tua audiência, né? Sim. E tu viu o valor para elas também. Uhum. Agradeço demais também o convite de vocês. Como eu disse, né? Eu gosto muito do rolê, então se Aham. não quer que eu vá, não convida, né? Sim, com Eu certeza. gosto disso, fiquei bem feliz com o convite também. E com certeza, quando quiserem, né? A gente pode estar repetindo outros episódios aí. Com certeza. Contem Muito sempre obrigado, comigo. tá? Obrigada também. Valeu. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, porque a nossa meta é chegar até 100 mil inscritos até o final do ano. Tenho certeza que a gente vai conseguir. E também o Instagram da Vanessa vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram pessoal, o Instagram do podcast. O canal de cortes também vai estar aqui na descrição do vídeo. E também assim, ó, se você vem passando por alguma dificuldade, alguma coisa que você não está conseguindo resolver na tua vida social em si, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu consiga encontrar algum profissional da área que possa te ajudar, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.